pericorese, né? É um termo que ele é bem pouco conhecido no meio cristão. Geralmente quem conhece mais esse termo, ele tem mais familiaridade com a cultura patrística, né? Com os documentos, com a historicidade patrística e teológica também dessa mesma área. Porém, esse termo ele nada mais é do que uma metáfora poética a respeito da Trindade, né? Já o termo Trindade ele é bastante conhecido não só por cristãos, como também por pessoas não cristãs, né? Então, assim, aqui nesse vídeo a gente vai tratar do que se é, na verdade, esse termo e como nós vamos ver através de um ponto de vista bíblico e teológico a maneira como ele é manifesto. Geralmente as pessoas elas se utilizam de João 17 para poder se referir ou então para poder explicar a pericorese. Mas o que é pericorese, primeiramente? Pericorese, geralmente, ele é um termo que é utilizado para uma brincadeira de criança, né, que é uma dança de roda, porque a palavra pericorese ela significa literalmente isso, né, que é uma dança em torno, ou uma coreografia em torno de algo, né, é uma dança de roda que as crianças da antiguidade elas faziam. Elas davam as suas mãos, formavam um círculo, uma das crianças ficava no meio e enquanto as outras elas giravam em torno daquela. Depois aquela que estava no meio se retirava, ia para a roda e uma delas que estavam na roda ia para o meio. E assim elas iam fazendo isso sucessivas vezes, né? A pessoa que ela conseguiu elucidar isso de uma maneira até melhor, né? Explorar isso de uma maneira melhor, foi João Damasceno, ali por volta do 7º ao 8º século depois de Cristo, né? Segundo os documentos históricos, a pessoa que ela primeiro ela visualizou essa questão, ou ela se utilizou, melhor assim dizendo, desse termo da pericorese foi Gregório de Nazianzo. Porém, a pessoa que posteriormente, após ele, mais formulou isso de uma maneira bem melhor, foi justamente João Damasceno, né? Enquanto ele tinha algumas dúvidas a respeito da Trindade, apesar dele crer nos credos ecumênicos, tanto nos credos quanto nos concílios ecumênicos a respeito da Trindade, né, que foi ali formulado como a ortodoxia cristã, que foi lá nos concílios de Nicéia, o concílio de Calcedônia. Por mais que ele cresce nisso e que ele tinha tido isso como uma verdade, ainda assim ele tinha dúvidas a respeito de como era essa ação divina, de como nós poderíamos entender de uma maneira bem mais simples como funciona a Trindade, porque é um pouco complexo para a mente humana, como ele é três e ao mesmo tempo ele é um, né? Porque soa blasfemo se a pessoa ela ter a ideia de que Deus ele é três, né? Só que aí ele conseguiu entender através desse exemplo bem simples, quando ele observou e visualizou aquelas crianças brincando, como é a ação divina. Deus ele é um só, ele é uno em divindade, porém ele é trino em pessoalidade. Ele é três pessoas, a pessoa do Pai, a pessoa do Filho, a pessoa do Espírito Santo, porém é apenas um Deus, referindo as três pessoas a apenas um só Deus, tá bom? Então é o seguinte, a gente vai utilizar aqui Romanos 11, né? Romanos 11 já ali nos versículos finais de Romanos 11, que é quando Paulo ele vai falar aquela doxologia, que é justamente uma palavra de adoração e exaltação a Deus. E quando Paulo ele formula, ele vai se utilizar de referências veterotestamentárias, né? De palavras do Antigo Testamento, para poder formular aquele compilado de adoração, né? De palavras de adoração. Por exemplo, ele vai se utilizar ali de Jó, ele vai se utilizar do livro de Salmos, ele vai se utilizar de Isaías, e daí ele formula e ele compila essas tais palavras tão belas, né? Então, a partir do versículo 33 até o 36, ele fala o seguinte: ó profundidade da riqueza, tanto da sabedoria como do conhecimento de Deus! Quão insondáveis são os teus juízos e quão inescrutáveis os seus caminhos! Quem, pois, conheceu a mente do Senhor e quem foi o seu conselheiro? Ou quem primeiro deu a ele para que ele venha a ser restituído? Porque dele
e por meio dele, e para ele são todas as coisas. A ele, pois, a glória eternamente. Amém. Então, assim, a gente vai pegar apenas essa parte final, quando ele fala assim, porque dele, por meio dele, e para ele são todas as coisas, tá bom? E dividir em 3 sentenças. E a partir dessas 3 sentenças, a gente vai acabar entendendo como a Trindade ela está presente ali, né? Porque essa palavra, essa formulação doxológica que Paulo ele faz, ele na verdade é uma exaltação a Deus. Mas como nós podemos enxergar a Trindade nisso daqui? Né? Como está se referindo à Trindade quando ele fala que é por ele, por meio dele, porque dele, por meio dele e para ele são todas as coisas. Tá? A primeira sentença, vamos lá, quando ele fala assim, porque dele. Quando você fala assim, porque dele ou porque meu, algo desse tipo, qual a ideia que se passa? É justamente de posse. Então, se você pega essa sentença, porque dele, e você já faz uma junção já com a sentença final, que são todas as coisas, você formula a frase, porque dele são todas as coisas. Né? Então, a partir disso, você tem uma ideia de posse, porque dele é todas as coisas, ou são todas as coisas. E a gente vai explorar essa ideia lá em Jó, Jó 41:11, ele vai justamente falar isso, né, de que todas as coisas e todos os céus são meus, né, o próprio Deus falando lá nessa referência específica, Jó 41:11, né, de que ele cria e que ele criou todos os céus são seus, ou ele fala são meus, né, é do próprio Deus. Então é justamente essa ideia de posse, de que todas as coisas ou a criação é dele, do próprio Deus, né? E ali a gente vê a manifestação ou melhor assim dizendo, a apresentação, a palavra de Deus Pai falando. Bom, aí a segunda sentença fala por meio dele, né? Por meio é algo que vem através, algo que vem de dentro, que é evocado, né? E através desse por meio dele, a gente vai ver isso em Salmo 33, versículo 6, né? Quando Deus ele vai falar que ele criou os céus, né? E através do sopro de sua boca, o exército deles, ou os astros dele, que é o sol, a lua, as estrelas, e por aí vai, de todos os céus. E a palavra ali, utilizada no hebraico, a palavra sopro, é a palavra ruar. E essa palavra, ela é a mesma palavra se utilizada para espírito, né, quando vai se referir ao Espírito Santo de Deus no Antigo Testamento, né, que no Antigo Testamento a palavra mais utilizada é só ruar, é ruar hakodesh, algumas vezes, né, algumas poucas vezes, e outras vezes ruar Elohim, que é o Espírito de Deus, ou então apenas ruar, como se referindo ao Espírito de Deus, ou Espírito Santo, como nós o conhecemos, tá bom? Então, assim, é como se ele estivesse falando que o Espírito Santo, ele criou essas coisas, ele criou todas as coisas também, tá bom? Quando você tem essa ideia de sopro, né, quando você imagina a questão do sopro, como algo que vem de dentro, né? Por exemplo, se você for assoprar, geralmente é quando você tira de dentro um ar que está dentro de você e você evoca e você tira ele ou faz com que ele vá para fora, né? Então ali é uma ação dinâmica, tá bom? Então quando ele fala isso daí, é claro que é uma maneira, como eu posso dizer, uma linguagem poética de se referir a algo que é emanado, algo que é processado, melhor assim dizendo, algo que procede dele, né? Que aí entra aquela crença da processão divina, a processão do Espírito, né? Do Espírito Santo, que ele procede de Deus. Então, ali naquele versículo de Salmo 33, ele vai falar isso, né, de que ele fez todas as coisas, de que ele fez os céus e pelo sopro da sua boca, ou seja, pelo seu Espírito, o exército deles, né, fez todas as outras coisas. Então aqui está se referindo ao Espírito Santo, aquele que é o sopro, aquele que é a ação dinâmica de Deus, com um ato criativo divino, né? Que ele estava ali na criação e de que ele não só estava como ele criou, tá bom?
E a última sentença, a gente vai ver, que é quando ele fala para ele, e para ele são todas as coisas, né? Que dá uma ideia de convergência, ou seja, você criou e agora vai ser seu, para ser seu. Só que aí a gente vai observar lá no livro de Hebreus 1, versículo 2 especificamente, de que Deus é como se Deus Pai estivesse falando de Jesus, né? O Deus Filho, dizendo que todas as coisas, ou a herança de todas essas coisas, são de seu Filho, por qual, por meio dele, através dele, também as criou. Ou seja, está falando que Jesus também criou e que ao mesmo tempo as coisas são dele, deu em herança para ele. Tá bom? Então dá justamente essa outra ideia de que Jesus ele está no ato criativo divino, né? Aquela que a gente vai ver em Gênesis, né? Quando criou todas as coisas, o cosmos todo. Porém, ao mesmo tempo, é dele essas coisas. Então a gente vai ver aí as três pessoas da Trindade sendo apresentadas, só que ao mesmo tempo a gente vai ver que ela é uma só. Que todas as três, quando vão se referir em todos esses versículos que eu falei, está se referindo apenas a um Deus, né? Deus Pai, como aquele que não só estava na criação como criou, que é lá em Jó, no livro de Jó, versículo 41, 11. Depois, a segunda sentença, a gente viu que é em Salmo 33, versículo 6, que é o Espírito Santo que criou. E aqui, em Hebreus 1, 2, a gente vai ver que é Jesus que criou e também dele são todas as coisas, né? Então, está apresentando as três pessoas da Trindade, porém, todas as três pessoas, é apenas um só Deus, melhor assim dizendo. Como eu falei anteriormente, trino em pessoalidade, três pessoas, porém uno em divindade, um só Deus, tá bom? Então, a partir dessa doxologia de Paulo, a gente conseguiu evocar, né, entender, elucidar essa ideia da pericoresis, que era muito relatada através dos patrísticos, né, ali dos primeiros séculos da era cristã. E como Deus está presente, né, as pessoas da Trindade, eles não só estão presentes, como eles estão sendo a ação dinâmica, né, eles estão ali interpenetrando no outro e formando um só Deus, né? Eles são um só Deus. E é isso, gente. Espero que vocês tenham entendido. Esse vídeo não foi bem para poder falar sobre a doutrina da Trindade ou exaurir esse tema, porque é um tema bastante grande, bastante complexo. Tanto é que quando eu falei anteriormente a respeito de João Damasceno, que era também um homem bem erudito, inteligente, apesar dele ter ali aquela familiaridade com os credos, né, os credos ecumênicos, ainda assim ele tinha essa dúvida que é bem complexa na mente dele a respeito da Trindade, de como exemplificar. Então, em apenas um vídeo eu não vou conseguir, claro, exaurir esse assunto. É apenas para tratar desse termo que é pouco conhecido em nosso meio e como nós podemos ver ele emanar das Escrituras. Se inscrevam aí no canal, né, para acompanhar mais vídeos que eu postarei e compartilhei para o máximo de pessoas. Valeu!